tanto que tem uma galera. E ao final da aula, eu vou disponibilizar um link do Forms aqui no chat, tá? Aí vocês preencham, por gentileza, para validar a presença de vocês. Tá bom. Agora eu vou deixar vocês com o professor. Tá bom, obrigado, Ellen. É um prazer estar aqui. Primeiro porque a gente falar de uma coisa que a gente gosta é sempre prazeroso, né? E é sempre bom ver bastante gente interessada em temas que normalmente a gente deixa um pouquinho de lado, assim. Eu até entendo, porque tem tanta coisa que a gente precisa estudar na faculdade que ainda tem que estudar questões relacionadas ao processo bioético, que são questões difíceis porque não tem resposta, né? Você tem perguntas mais do que respostas, mas eu acho que a gente precisa bastante, talvez hoje, com quase 30 anos, né, deformado e deformado pela medicina também, a gente entende que talvez um olhar lá atrás sobre esses temas poderia ter ajudado muito em muitas coisas, em muitas dificuldades, em muitos percalços que a gente teve pelo caminho, porque eu sempre digo para os meus alunos em sala que se algum professor médico subir lá no tablado para dar aula e disser que nunca teve percalço, nunca errou, nunca teve problema, está mentindo, né? Somos seres humanos e a gente tem que tentar se cercar de possibilidades de diminuir a chance do erro ou do infortúnio. E a bioética talvez seja um dos alicerces para que a gente possa diminuir. Parar de errar nunca vai acontecer, é uma profissão de seres humanos que lidam com seres humanos, então as complicações são inerentes, mas a gente precisa às vezes tentar minimizá-las. E se tem uma coisa que hoje eu consigo enxergar claramente que minimiza, é se nós temos bons alicerces bioéticos. Além disso, o prazer de estar aqui é que tantos frutos já começaram a vir desses encontros que começaram para preencher um tempo na pandemia, e tão triste porque a gente passou, mas pelo menos algumas coisas boas vieram, né? A gente já tem alguns artigos que daqui foram retirados, com pessoas que por aqui passaram e já estão aceitos para publicação, pessoas que se interessaram pela bioética, então é sempre bom a gente estar aqui falando para vocês. E eu gosto ainda mais porque normalmente os temas a Ellen teve eu vou partilhar a tela com vocês aqui, enquanto eu vou falando, a Ellen teve o trabalho ainda de selecionar os temas, mas eu acho ótimo que a gente que vocês escolham os temas que a gente vai falar, porque eu acho que tem que ser alguma coisa que seja do interesse de vocês, né? Se não for do interesse de vocês, não tem por que a gente estar aqui falando. Se fossem temas que eu não tivesse estudado, eu também ia falar, eu não sei, eu vou chamar alguém para falar, mas ainda, por sorte, eram temas que tenho trabalhado no meu doutorado. Não sei se vocês estão conseguindo ver a tela, está partilhando bem, está passando para vocês? Quando eu passo o slide, está tudo bem? Sim? Ótimo. Então, a gente vai falar um pouquinho, que foi pedido nesse nosso primeiro de 4 encontros, um pouco sobre sigilo profissional. Está passando? Obrigado. Um pouco sobre sigilo. Quem não quiser aparecer, eu estou gravando, tá? Que depois eu disponibilizo a aula, então fecha a câmera para não aparecer, se não quiser depois aparecer. Depois eu disponibilizo a aula para vocês, né? Mais uma conversa do que uma aula, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre a relação médico-paciente e o sigilo profissional nessa relação do médico com o paciente. O sigilo profissional talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente tem, talvez uma das coisas que a gente menos respeite, mas, mesmo assim, uma das menores queixas de processos ético-profissionais nos conselhos de medicina, por exemplo. Por que eu digo que uma das coisas que a gente menos respeita? Porque que atira a primeira pedra quem nunca comentou sobre um caso no elevador ou com um colega depois do plantão, etc. Teoricamente é uma quebra de sigilo profissional, né? Principalmente quando a gente trabalha em cidades, acho que a maioria daqui está de Beltrão, ou aqui em Pato, cidades pequenas, muitas vezes comentar no elevador, quem está no elevador conosco é um parente, é um conhecido, não é tão difícil de que você identificar de qual paciente nós estamos falando. Então, embora essa quebra seja muito frequente, quem vai a restaurante, tem uma mesa de médicos do lado, provavelmente, se prestar atenção, vai ouvir eles falarem de algum caso. Então, é muito comum essa quebra, ao mesmo tempo, tem poucas queixas ao CFM. As pessoas talvez não se sintam tão
ofendidas por isso. Mas na minha opinião, talvez uma das coisas mais tristes do ponto de vista ético, não apenas deontológico, né, como uma regra, mas do ponto de vista ético mesmo, de comportamento do profissional, a quebra do sigilo, porque a pessoa que te procura e te abre a vida dela, muitas vezes não faz isso por opção, ela faz isso porque ela necessita. Né? E no mínimo de comportamento que se espera é que isso não seja transmitido, não seja espalhado, ou não seja tratado, às vezes, de forma anedótica também, que é uma questão bastante complexa quando a gente lida com isso. Então, para a gente começar, então, sobre sigilo, é sempre difícil quando envolvem duas pessoas, né? Mário Quintana já dizia para não te abras com teu amigo, que ele e um outro amigo tem, né? E o amigo do teu amigo possui amigos também. Então, assim, se falou para alguém, é sempre aquela história, né? Eu vou te contar uma coisa, mas não conta para ninguém. Ou seja, vai contar para alguém, não tem escapatória. Aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É claro que às vezes a gente pega um caso interessante, está conversando com outro colega médico, você quer passar até para ele ver, nossa, que coisa incrível, cada coisa que a gente consegue ver. Mas cuidado com o ambiente, ninguém está ouvindo, onde você está, qual o momento que você está falando isso. A forma como você trata isso é algo bastante relevante. A confidencialidade, então, e o respeito à privacidade, eles são preceitos morais que sequer devem ser questionados, são coisas tradicionais da profissão médica. Né? O dever de guarda, a profissão da saúde, de uma maneira geral, me desculpem ainda o vício de linguagem de uma época, eu sou do século passado, vocês nem eram nascidos quando eu estava na faculdade. Então, um vício de linguagem que a gente quase sempre se refere como profissão médica, sabe? Mas a área da saúde, de uma maneira geral, né? A questão de guarda e reserva em relação a esses dados de terceiro, em que a gente tem acesso devido a uma atividade laboral, isso é um princípio ético fundamental, sempre foi, sempre será, e agora mais ainda, né? Vocês têm acompanhado de perto toda a discussão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, etc. Isso é uma questão que deixou de ser apenas uma falta ética e passou a ser uma questão criminal. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com a revelação de dados do paciente. Se eu não gosto de fazer as coisas na minha profissão, eu entendo quem o faça, mas eu não gosto de fazer as coisas profissionalmente como defesa. Né? Eu tenho medo de ser processado, então eu ajo apenas como defesa. Eu acho que a gente tem que buscar como princípios éticos. E a questão da manutenção do sigilo entre o profissional e o seu paciente é o que baseia essa confiança, essa relação médico-paciente, ou o profissional de saúde paciente, ela é inexistente se não houver o pressuposto de que aquilo será mantido em sigilo. Se o paciente acha que você não vai respeitar os dados dele, essa relação ela sequer pode ser construída. Então, a base para que haja uma relação ética, uma relação médico-paciente, é que tenhamos o sigilo médico envolvido, o sigilo profissional envolvido. Né? O sigilo ou segredo profissional, na nossa contemporaneidade, como é que... Deixa eu só admitir alguns que chegaram agora aqui. Ele está associado a alguns princípios. Quem gosta de trabalhar a bioética, e quando a gente fala sobre bioética, a bioética ela tem várias abordagens. Né? Não existe uma bioética, existem bioéticas, né? A maneira como você aborda. Nós, como depositários, muitas vezes, da questão do conhecimento do mundo anglo-saxão, herdamos algumas coisas da bioética norte-americana, dos países de língua inglesa, que é uma particularidade de gostar de trabalhar a bioética nos 4 princípios de autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. Para quem gosta, às vezes é mais fácil, a maior parte das pessoas tiveram contato com a bioética através desses princípios, né, que é o mantra do Instituto Kennedy de Bioética. A relação médico-paciente e o sigilo profissional, ela estaria alicerçada nesses princípios bioéticos através do princípio de autonomia. Por que o princípio de autonomia? Porque os dados que são pessoais do paciente, os dados pessoais do paciente, só ele pode decidir a priori a quem ele deseja informar esses dados. Então, se só ele pode decidir a quem ele deseja informar esses dados, é uma questão a priori apenas dele. Então, é uma autonomia. Ele toma a decisão de informar os dados dele. Então, esses dados não devem ser divulgados senão por autorização do próprio, ou em situações excepcionais que vão ser apontadas pela ética. O grande problema, muitas vezes, para quem está começando, são essas situações excepcionais. Né? Quando eu posso, quando eu devo, é possível divulgar, a gente vai tentar abordar algumas dessas situações em que isso é possível.
e tentar elucidar, ou pelo menos dar um caminho para que depois vocês aprofundem o conhecimento. Então, algumas situações apontadas pela ética e pelo direito são passíveis de que se quebre esse sigilo profissional. São os casos notórios, por exemplo, de notificação compulsória. A gente acabou de sair disso, né? Então, é um paciente com positividade por SARS-CoV, você é quebrado o seu direito de proteção de dados, isso é uma notificação compulsória. Agora, o fato de ser notificação compulsória não significa que isso seja quebrado aleatoriamente. É notificado ao Ministério da Saúde, sendo os dados privados do paciente preservados. Você apenas notifica que ele tem, mesmo sem a autorização dele. Mas esses dados, há que se comprometer que esses dados não vão vazar, o que é um problema hoje em dia, né? A gente ouve falar muito sobre hackear, quebra de dados, para dados de Big Data, que estão em Ministério da Saúde, mas, teoricamente, essa notificação compulsória é apenas uma questão de uma saúde coletiva, em que os dados realmente pessoais do paciente não deveriam vazar, a não ser para fins epidemiológicos de quem traça políticas de saúde pública, né, de preferência. Contudo, assim, antes mesmo, a gente fala muito de lei, LGPD, questões de princípios de autonomia, etc. Gente, a gente está falando de sigilo médico. Sigilo médico, muito antes de haver qualquer tipo de lei contemporânea, como a Lei Geral de Proteção de Dados, o princípio de autonomia bioética, etc., é um direito humano fundamental. Isso sempre existiu na profissão da saúde. Vocês daqui, a maior parte aqui que faz medicina, daqui a 5, 6 anos, 4 anos, vão estar jurando. Oi? Só um instantinho. Eu não sei se o senhor já está passando os slides, mas aqui tá no primeiro Sim, ainda só. não está passando? Então deixa eu ver aqui. Não, tá no primeiro ainda. Deixa eu abrir de novo aqui. Ver se agora está passando? Agora tá. Tá. Basicamente era o que eu estava falando para vocês, tá? Então, assim, daqui a 4, 5, alguns mais, outros menos de ano, vocês vão estar jurando. Normalmente, o que a gente jura lá no final do 6º ano, né? Tão bonito, a gente às vezes esquece, está tão emocionado pela formatura, mas vocês vão falar isso, se não com essas palavras, com algo bem parecido. Nas casas em que entrar para exercer meu mistério, minha boca será muda sobre o que eu vi ou ouvir, e o que não seja necessário revelar, conservarei em segredo. Então, a gente fala de princípio bioético, LGPD, como se fosse uma coisa extremamente moderna, está no juramento de Hipócrates, né? Desde o nosso princípio da profissão de saúde, o sigilo é a base dessa relação. E se assim não fosse, essa relação sequer poderia ser construída. Quando a gente vai falar, então, de um preceito tão antigo, ele ainda se mantém hoje como um dos compromissos éticos mais desrespeitados no dia a dia, como a gente conversou no começo. Conversa de corredores, etc., mas não só isso. Quem já entrou, hoje em dia com prontuário eletrônico um pouco menos, né? Mas quem já entrou, por exemplo, num hospital onde o prontuário não é eletrônico ainda é em papel, né, que fica lá no móvel, o móvel chama prontuário, né? O prontuário que a gente fala, do paciente, a gente começou a chamar as evoluções, as prescrições de prontuário, mas prontuário era o nome do móvel onde ficavam as evoluções. Isso, quem já entrou em um hospital que ainda é de papel, é aberto, né? Às vezes a moça que está fazendo a faxina, ela está ali, ela tira o prontuário, ela limpa o móvel, ela põe de volta, ela tem acesso a dados que não deveriam ter. Há pouco tempo atrás, o hospital que eu trabalho sequer tinha capa no prontuário. Agora o prontuário é eletrônico, mas quando você imprime a evolução, é eletrônico, mas você tem que imprimir a evolução, que é um contrassenso, né? Imprime a evolução, imprime a prescrição, você ainda fica numa prancheta aberta, em cima do móvel, né? Com o diagnóstico dado, com a evolução dada, com acesso a qualquer pessoa que ali passa. Eu já testemunhei isso quando era da comissão de ética do hospital, acompanhantes de outros pacientes remexendo no prontuário. Mas vai dizer assim, mas do próprio paciente que ele estava vendo? Não, numa cidade pequena, ele viu que o vizinho estava internado, ele foi olhar para ver o que tinha. E estava com o prontuário na mão. Então, você imagina o risco que é isso para o colega, para a unidade hospitalar, para tudo isso, o que esse paciente tem acesso a um outro prontuário. E mesmo com prontuários eletrônicos, a gente tem que tomar cuidado, não é difícil você ver colegas que acabam de fazer a evolução e deixam o seu prontuário aberto. Você não sai do sistema. Você tem uma senha, mas você não sai do sistema. E ali o prontuário fica aberto. Você está exposto na tela do computador, para quem quiser chegar e ver.
Então, essa questão do sigilo, embora seja uma das bases mais antigas da nossa profissão, a profissão da saúde, ela é uma das mais vulneráveis. Eu acho que por uma questão muito cultural nossa, a gente não leva isso tanto em consideração. Durante um período em que estagiei fora, na França, era bastante rigoroso os acessos ao que você fazia com o prontuário. Bastante rigorosas as informações do paciente. Mas a quem pertence o segredo, então? O respeito ao pudor e à intimidade do paciente. Existe um grande bioeticista espanhol chamado Diego Gracia, para quem quiser ler, eu recomendo que leiam as obras dele. A questão do sigilo médico, ela vai além de ser um direito do paciente. Parece sutileza isso, mas não é uma sutileza gramatical da palavra que está sendo usada. O paciente, sim, ele tem direito ao seu sigilo, mas é mais do que um direito do paciente, é dever do médico ou do profissional de saúde. Porque quando a gente faz o nosso juramento como profissional da saúde, a gente jura salvaguardar, a gente jura proteger, a gente jura cuidar do paciente. Então, isso não é um favor, um direito do paciente, é um dever seu que esses dados não podem vazar, esses dados não podem ser expostos mediante algumas situações específicas, como a gente vai conversar ainda. Então, todo profissional da saúde que tiver acesso a dados pessoais do paciente em razão de sua atividade profissional, para Diego Graça, ele tem o dever de preservar os dados desses pacientes. Não é nem só direito do paciente, é dever do profissional da saúde. Então, opa, acho que voltou. Não está passando agora? Deixa eu ver aqui por que não está passando. Aqui, agora foi. Então, a prévia informação e esclarecimento acerca do ato, por exemplo, né? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Eu passei demais. Eu estou meio enrolado com o meu computador. Então, mesmo a questão da discussão entre profissionais, né, que são amparados por a questão do dever do sigilo, no âmbito do ensino, né, porque a gente tem muito essa questão hoje, até depois eu botei mais para a gente conversar sobre o TCLE, né, etc. Eu tenho um termo de consentimento livre esclarecido. Cuidado, o termo de consentimento livre esclarecido, ele não te dá direito a fazer o que você quiser com os dados do paciente, apenas os dados que lá estão, os objetivos que lá estão no TCLE. E se objetivos estiverem no TCLE que firam a questão ética, mesmo que o paciente assine, você vai ser imputado. Porque o paciente pode não entender o que está escrito num termo de consentimento livre esclarecido. Então, você não pode colocar o que você quiser no termo de... eu coloquei que eu posso pegar o caso dele e contar na feira de domingo na praça da igreja. E ele assinou que eu poderia. Não, não pode. Você não pode colocar o que você quiser. Você tem um dever de proteger os dados desse paciente. Então, eu trabalho no Comitê de Ética em Pesquisa, para aprovação dos famigerados TCCs de vocês e projetos de pesquisa que vocês ficam loucos com o CEP, né, com a Plataforma Brasil. Não joguem pedra em mim, mas eu sou um dos que está do outro lado, que manda voltar e falar assim, olha, não está de acordo, olha, não está como deveria estar. Porque a gente não pode fazer o que quiser, gente. É um dever de proteção. Então, a gente tem que proteger tanto quanto possível a identidade do paciente, mesmo quando a gente está amparado no âmbito do ensino, mesmo com TCLE, etc. É de se recordar, como eu disse, que o paciente só expõe seus segredos e sua intimidade ao profissional, ele não faz isso por uma escolha dele. Acho que poucos seres humanos têm a capacidade de sentar na frente de alguém e abrir a vida dele. Ele faz porque ele precisa, a não ser que seja uma pessoa que você confie muito, ou uma pessoa que você saiba que não vai trair. Então, esse preceito de que essa pessoa não vai expor os seus dados, o sigilo profissional, é que faz possível a nossa relação médico-paciente. Senão, ninguém ia chegar lá e ia contar a verdade. Peraí, esse cara pode chegar ali na esquina e falar o que ele quiser, eu não vou contar para ele tudo que eu tenho, eu vou segurar um pouco. E aí a gente entra, então, nessa questão do sigilo profissional. Tem algumas dúvidas que a gente tem em relação ao sigilo profissional. Né? Eu vou tentar, porque vocês estão começando, vocês vão se deparar com isso. O sigilo profissional, pesquisa, ensino e direito à não exposição da imagem. Então, no que tange à proteção da imagem física do paciente, por exemplo,
Aí, então, os conselhos de medicina, os conselhos éticos e profissionais, eles têm extremo zelo nessa questão de exame clínico do paciente, da demonstração do paciente em público. Então, mesmo que as condições de atendimento de exame, a gente sabe que em unidades de emergência, por exemplo, porque quando a gente fala exposição ao público, o que vem na nossa cabeça? Hoje em dia, com redes sociais, etc., foto do paciente, foto do exame do paciente, foto do paciente sendo examinado, é isso que vem na nossa cabeça. Mas a gente não pode esquecer que a maior parte dos nossos hospitais, emergências, enfermarias, são coletivas. Quantas vezes a gente se preocupou quando vai examinar um paciente em um leito de enfermaria em proteger e tentar, pelo menos, minimizar a exposição desse paciente aos outros pacientes que estão na enfermaria, né? E vice-versa. Isso é quebra de sigilo profissional. Você está examinando o paciente na frente de outros. Não pode. Mas eu não tenho como fazer isso no meu hospital. Tá bom, então tenta botar um biombo na frente. Sabe? Se você está com alunos e o paciente autorizou que fosse examinado com os alunos, use os alunos de biombo, tadinho, né? Bota eles em pé. Então, que não fique tão exposto, porque às vezes o paciente fica extremamente exposto à ação do médico. E a ação do médico ela é poderosa. Né? Assim, eu vou contar para vocês, eu gosto muito de falar sobre experiências pessoais. Quando eu estava na idade de vocês, no terceiro ano, lá no século passado, eu tinha um professor de semiologia, era bem idoso. Ele, não por ser idoso, né, porque eu também estou chegando lá, que faz essas coisas, mas pela questão como era a formação. Eu me lembro até hoje, ele pegou a gente para ver um paciente com uma neoplasia de bolsa escrotal, e ele dizia assim, olha, não dói, perde a sensibilidade. Bolsa escrotal é um local que dói bastante, mas esse paciente com aneoplasia perdeu a sensibilidade. Aí ele entrou na enfermaria, no meio da enfermaria, na enfermaria da Santa Casa do Rio, tinham mais de 15 leitos, no meio da enfermeiras, técnicas, médicas, todo mundo. Ele chegou para o paciente e falou assim, abaixa o short, no meio da enfermaria. O paciente abaixou o short. Ele beliscou a bolsa escrotal do paciente. O paciente teve urrou de dor. Ele falou, não, mas não dói. Beliscou de novo. Até que uma técnica de enfermagem avisou a ele que não era aquele paciente, era outro paciente que ele tinha que examinar com a bolsa escrotal, que tinha aneoplasia. Você vê o poder que o médico tem. O paciente, em momento algum, questionou sequer que não era ele o paciente. A gente tem que tomar cuidado com o nosso poder. E é nosso dever preservar esse paciente. Mesmo em condições que não são as ideais, dificilmente vocês encontrarão condições ideais para exercer a prática da medicina. A gente fica muito com aquela questão, não, se eu trabalhar no Sírio-Libanês e no Einstein, também às vezes vai estar na emergência e tem um paciente do lado e você está examinando. Então não importa onde você esteja, importa os seus preceitos que você tem com você. Se você tem os seus preceitos contigo, não importa onde você esteja. Eu estava conversando com o meu orientador, ele me mandou, ele gosta muito de futebol, lá em Portugal, e ele me mandou um vídeo de um jogo, eu não me lembro qual tinha, acho que era o Manchester City, onde enormes estrelas do futebol mundial, depois do aquecimento, pegavam o casaco e jogavam em cima do roupeiro, no rosto do roupeiro, de qualquer forma no roupeiro, e um atacante, que é o Haaland, que é uma pessoa famosa, dobrou o casaco dele e entregou na mão. Sabe? Então, assim, não importa onde você esteja, se seus preceitos são bons, você vai fazer tentar com que esses preceitos apareçam em todos os lugares. Se seus preceitos éticos e morais são mal formados, você foi trabalhar no Sírio-Libanês, você vai ser tecnicamente perfeito, mas eticamente você vai pecar, porque você não carrega contigo essa formação. Então, a gente tem que treinar isso de início. Então, a prévia informação e esclarecimento acerca do ato que nós vamos realizar com o paciente, além de uma importante formação de vínculo, eu acho o TCLE fantástico. Gosto de sentar com o meu paciente quando eu vou operar, por exemplo, fazendo um procedimento, e ler para ele o TCLE, não mandar para ele ler em casa, ler para ele e com ele, porque se ele não entende algumas coisas, eu acho que isso constrói uma relação médico-paciente que nada além vai ser mais profundo do que isso. Tá? Com relação, então, a essa questão do exame, a gente tem que tomar mais cuidado ainda com o uso de imagem do paciente. O uso de imagem do paciente, o uso de exames do paciente, isso é um aviltamento ético brutal. E aquelas coisas que a gente vê cada vez mais hoje em dia, né? O médico abraçado com o paciente na capa do jornal da cidade, do tipo, olha aqui antes e depois, isso é se houver uma... Aqui, por que o CFM não intervém? Porque para o CFM intervir, a gente tem que ter uma queixa. Se não há uma queixa, não há intervenção. Tá? Mas isso infringe diretamente o Código de Ética Médica. Então, nós somos bastante
protetores entre nós, assim, nenhum colega quer se indispor e ir lá e fazer a queixa, mas isso é uma infração grave do Código de Ética Médica, expor a imagem do paciente, mesmo que o paciente tenha autorizado em TCLE. Tá? Mesmo que ele tenha autorizado, isso é uma infração ética. Então, mesmo para fins didáticos, o que deve ser antecedido de consentimento livre, esclarecido quanto à destinação dessa imagem, seja ela fotográfica, seja ela de porções externas do corpo, seja até mesmo radiológica sem identificação, tá? Ou oriunda de outros métodos diagnósticos que envolvam imagens não identificáveis, ou seja, de órgãos internos do paciente. Todas se referem à parte do corpo do indivíduo e todas essas imagens, se forem publicadas sem a prévia autorização e sem fins eticamente aceitáveis, como é a questão do estudo, da pesquisa, etc., tem que ter autorização do paciente, e para fins de estudo, não para exposição e propaganda, é uma infração ética e quebra de sigilo se você assim expor o seu paciente. Então, com efeito, o sigilo há que ser observado ainda em atividades de ensino, de maneiras que essas habituais, então, visitas de beira do leito, tem que se ter a informação do paciente. O paciente entrou no hospital escola, ele já sabe disso, não interessa, ele tem direito de dizer não, eu não quero. Você não pode dizer, não, então você não vai ser tratado aqui, a gente não pode negar tratamento. O paciente pode se negar a querer ser exposto a outras pessoas o avaliarem. Mas nós não podemos negar o tratamento. O que a gente pode tentar é conversar com o paciente. Ora, senhor, aqui é um hospital escola, é importante que outras pessoas também aprendam. Eu nunca vi nenhum paciente dizer não. Tá? Dizer não, só quando está muito ruim, muita dor, muito incômodo, aí não precisa nem o paciente dizer, né? Nós percebemos. Mas, de uma maneira geral, eu nunca vi o paciente se negar a ser examinado por um aluno, porque ele gosta de ser examinado e está junto com o professor do lado, mas precisamos de consentimento desse paciente ou uma quebra de sigilo. Nós estamos levando um profissional que não é formado, o aluno não é formado. Eu estou quebrando o sigilo. Há que se ter o cuidado também de evitar comentários na frente sobre diagnóstico, prognóstico, porque às vezes tem acompanhantes, tem pacientes que estão do lado, pode ser até a mãe do paciente, às vezes ele não quer que ela saiba. E você fala, mas então fulano aqui, o aluno, né? Olha, ele tem um câncer aqui. Não. Tá? Nenhum tipo de comentário a não ser diretamente para o paciente, diretamente com ele, ou para quem ele indicar que quer que você converse. Porque às vezes o paciente não está preparado para receber a notícia, né? E a gente tem que respeitar isso. Eu trabalho muito com neoplasias de cérebro, pacientes terminais, e às vezes eu vou ter que dar notícia que tem um câncer, que é maligno, que é cerebral, é uma coisa grave. E eu pergunto sempre para o paciente, olha, eu preciso lhe dar a resposta, a resultado dos exames, o senhor quer que eu fale para o senhor ou o senhor quer que eu fale com alguém da sua família? Parece ridículo que alguém vai dizer, eu quero que fale com alguém da minha família. Porque se eu estou perguntando isso, obviamente não é uma coisa boa. Porque se fosse boa, eu não ia perguntar, né? Mas o paciente às vezes não está pronto. Eu já vi várias vezes dizer, não, fala com meu filho, fala com a minha esposa. Aí só depois de um tempo ele está pronto para ouvir essa notícia. Mas tem que ter uma autorização dele para que você comente com outras pessoas, ou é quebra de sigilo, né? O pesquisador também, muito cuidado, tá? Os colaboradores do pesquisador, né? Vocês vão fazer TCC, o pesquisador responsável é o professor, mas vocês são colaboradores da pesquisa. Acesso a dados de prontuário, informações de paciente, vocês têm que se comprometer-se-ão, né? Que não vão revelar dados desse paciente nessa coleta de dados. Então, não vão ter que ter esse comprometimento, vão assinar a carta lá que vai para o Comitê de Ética em Pesquisa. Então, em função dessa pesquisa, esses dados não vão ser revelados, tem que constar, desculpa, como um compromisso de vocês quando vocês mandam um TCC lá para o CEP, por exemplo. Sobre a resolução do Conselho Nacional de Saúde e do Comitê de Ética em Pesquisa. Nenhum dado será revelado a não ser no âmbito da pesquisa que não consiga identificar o paciente e que não cause prejuízo ao paciente. E aí um outro grande problema, a gente falou da questão de atendimento e sigilo em área de pesquisa e estudo, né? Um outro grande problema é quando a gente vai lidar com adolescentes. Na verdade, mais do que adolescente, né? Quando se trata de um paciente adulto, lúcido, orientado, não tem muito problema com questão de sigilo, para quem que os dados vão ser informados.
Mas quanto a criança ou adulto juridicamente incapaz, também não tem muito problema. Os responsáveis legais são os guardiões da informação pessoal do paciente. Então, sabidamente, um paciente com retardo grave do desenvolvimento ou completamente incapaz, também não há muito questionamento ético. Quem é o guardião legal é fulano, é para ele que você vai dar a informação. O problema é especial com relação aos adolescentes. Ou o indivíduo juridicamente incapaz, mas como menor de idade, mas que, em virtude de apresentar certo grau de autonomia e amadurecimento, manifesta desejo. Né? E aí entram milhões de discussões filosóficas que eu adoro, mas que não cabe aqui, senão a gente vai passar a noite falando. Né? Que idade esse desejo leva-se em consideração? Uma criança de 8 anos, por exemplo, pode decidir com qual pai ela fica no divórcio? A partir de que idade ela tem direito a manifestar esse desejo? Quando que esse desejo é verdadeiro? Quando que esse desejo pode ser levado em consideração? São perguntas bastante complexas. De uma maneira geral, o CFM, a partir dos 14 anos, considera que se há uma avaliação de que esse adolescente é capaz de tomar decisões, ele tem uma maior idade sanitária, que se chama. Então, nesse contexto, tem inúmeros autores que defendem o conceito de menor maduro, que é um conceito apresentado pela Sociedade de Medicina do Adolescente já na década de 70 do século passado, que é uma proposta para o exercício moderado da autogestão. Valoriza a privacidade, valoriza a confidencialidade e uma relativa autonomia do adolescente. Então, essa previsão específica diz que qualquer procedimento invasivo envolvendo riscos quanto às circunstâncias em que o tratamento é imprescindível devem ser comunicados ao paciente menor e deve-se obter o consentimento dele para que o procedimento possa ser realizado. Ou seja, se eu tenho uma criança, um adolescente menor, acima ali, por exemplo, de 14 anos, hoje em dia alguns locais até 12, mas o CFM ainda considera 14, que eu vou fazer um procedimento cirúrgico, eu preciso do consentimento dele. Não adianta a mãe e o pai dizer não, pode fazer. O menor, o adolescente, ele precisa ter esse consentimento de que ele fará. Inclusive o contrário, tá? O contrário já é o Estado já lhe permite tirar o pátrio poder. Então, em casos de embate entre autonomia por representação dos pais e beneficência do menor, ou seja, o procedimento que o menor precisa fazer vai beneficiá-lo, mas os pais dizem não, se o menor diz sim, você pode fazer, baseado no fato de que ele tem autonomia para tomar decisões. E muitas vezes, inclusive, com a retirada de autonomia dos pais quando criança mesmo. Quer ver um caso de exemplo clássico disso? Transfusão de sangue em testemunho de Jeová. Se é uma criança com risco para a vida, abaixo de 12 anos, por exemplo, em que os pais dizem não, se o médico entende que aquilo vai tirar a vida do paciente, o médico tem como pedir ao Estado que retire o pátrio poder e transfunda o paciente, partindo do princípio de que o fato dos pais serem da religião de testemunho de Jeová não significa que o filho vai querer seguir a mesma religião. Ele tem direito de, no futuro, decidir que religião ele vai querer seguir. Parece isento de problemas, né? Mas tem uma certa lógica, realmente ele tem direito de decidir, o Estado decide sobre isso, sabe-se lá se no futuro o paciente não vai querer ser um bandista, etc. Verdade, mas a gente pede, por exemplo, uma criança de 6 anos, que sofre transfusão de sangue e depois voltará para a vivência do pai na comunidade de testemunhos de Jeová a qual ele pertence. Como será a vida dessa criança lá que foi transfundida, que é uma quebra de um preceito ético religioso extremamente importante? São perguntas que a gente não tem resposta. O nosso código tenta se adequar. Então, para não fundir a cabeça da gente, acima de 14 anos, o adolescente tem direito a ser informado, consentido. Nada pode ser feito sem a autorização dele, muito menos revelação de dados, porque é quebra de sigilo profissional. Então, o Código de Ética Médica, nosso código de 2010, em seu artigo 74, diz lá: é vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive aos seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. Então, o paciente que chega ali com 15 anos, a paciente chega no teu ambulatório e fala: doutor, eu preciso que o senhor me prescreva um anticoncepcional porque eu tenho relação sexual com meu namorado, mas eu não quero que meu pai saiba. Você não vai revelar.
O pai vai entrar, vai te pressionar, vai quebrar, ou vai ameaçar. Tá? Você não vai revelar. E se esse paciente chegar para você e disser assim, doutor, eu tenho 14 anos, tive relação com meu namorado, estou grávida, é uma gravidez em adolescente, é uma gravidez de risco, pode acarretar dano ao paciente, você deve estimular a paciente a contar à família, e caso a paciente não conte à família, você contará com todo o suporte para essa paciente, porque aí acarreta dano a um paciente que é menor de idade. Se alguma coisa que eu vou falando não ficar claro, gente, por favor, podem interromper, tá? A mim não atrapalha nada, senão fico só eu falando, se vocês deixarem eu falo a noite inteira. Então, quando essa situação envolve risco para o paciente, aí se situam problemas, o exemplo que eu acabei de dar, como gravidez, consequente risco de abortamento, uma gravidez em adolescente, né, uso de drogas pesadas, drogas ilícitas, ideias suicidas, por exemplo, aí você tem que compulsoriamente realizar a comunicação do profissional aos responsáveis, mas sempre tentando fazer com que o próprio paciente revele isso à sua família, ao seu responsável. Se assim não for, aí você vai revelar com apoio especializado, assistente social, psicólogo, etc. Você, como médico, vai revelar com o apoio, não é aquela coisa, chama o psicólogo, manda ele dar a notícia e eu vazei. Não. Tá? A primeira vez que eu fui dar a notícia de morte para alguém, eu tentei jogar para cima da enfermeira. Eu era mais velho, eu era residente, no primeiro ano eu falei, morreu, você vai lá falar com a família? Eu falei, não, doutor, a função é sua. E era uma família que, durante uma semana, eu fiquei conversando com ela, porque o paciente estava grave, e aí eu entrei na salinha, na famosa salinha da UTI, né, que já é uma forma de dar a notícia, né, porque quando você manda o paciente ou a família do paciente para a salinha, é porque alguma coisa não está bem. Né? Quando está bem, você conversa ali no corredor. Né? Quando você fala, manda ela me esperar na salinha, você já está falando que a coisa complicou. E eu entrei na salinha, que era pintada de branco, eu estava mais branco do que a parede, eu não sabia o que falar. E, bom, no final das contas, a esposa do paciente virou para mim e disse assim, doutor, as pessoas morrem. Ela me consolou, porque eu nunca fui preparado na faculdade para falar isso, né? Para dizer isso para alguém. Pode parecer uma coisa simples, mas não é quando você cria uma empatia, ou dependendo do momento da sua vida. Então, sempre com apoio é importante, mas a função de dar a notícia é sua. E existem outras causas, então, que eu posso quebrar esse sigilo, a não ser que coloque em risco, por exemplo, pacientes menores de idade. Existem outras causas que nem menor de idade, mesmo em maiores de idade, você pode quebrar o sigilo. Tá? Por exemplo, o imperativo desse sigilo tem exceções. E essas exceções começaram a ser discutidas profundamente a partir de um caso conhecido como caso Tarasov. Para quem tiver curiosidade, dá uma olhada na internet, você vai lá, caso Tarasov, vocês vão ver que é um caso de um paciente psiquiátrico que perseguia uma menina e que comunicou isso ao seu psiquiatra, que ele tinha ideias de cometer um assassinato, porque ele, na cabeça dele era apaixonadíssimo por ela e ela não dava atenção para ele, e o psiquiatra não comunicou às autoridades competentes. A partir daí, e ele cometeu o assassinato. Então, a partir daí, uma série de discussões bioéticas surgiram se a gente deveria ou não quebrar o sigilo profissional. Então, a partir desse caso, enormes situações que envolvem risco de vida para a própria pessoa, como suicídio, ou para outra, como assassinato, inclusive situações comprovadas ou mesmo suspeitas. Se o paciente revelou, você tem que pensar em comunicar. De maus tratos, por exemplo, contra a criança, às vezes nem revelou, né? Ninguém vai chegar lá e falar eu bati no meu filho, eu bati no idoso, etc. Houve a mínima suspeita, você tem embasado, claro, né, no teu exame clínico, etc., na história, você tem direito de quebrar esse sigilo e comunicar às autoridades competentes e cabíveis. E até para isso a gente tem que saber quais são as autoridades competentes e cabíveis. Por exemplo, maus tratos em criança, você comunica ao conselho tutelar, né? E assim o conselho do idoso, quando é idoso, etc. Então, no que tange, outra pergunta sempre feita com quebra de sigilo é no que tange a questão do HIV, da soropositividade. E aí? Eu tenho direito de quebrar? Eu conto isso para o pessoal do laboratório. Eu tenho um paciente que eu sei, eu sou o clínico geral desse paciente, ele é HIV positivo, ele tem uma apendicite e vai ser operado. Eu tenho que contar para o cirurgião, para o pessoal do centro cirúrgico? O parceiro sexual dele, eu tenho que contar para esse parceiro sexual, para os colegas de laboratório, para o colega cirurgião? A quebra de sigilo, nesse caso, por exemplo, gente, não procede para outros profissionais. Por quê?
primeiro que HIV não é a única doença transmissível pelo sangue grave, hepatites, etc. Então, teoricamente, o cirurgião tem que se proteger, o colega que vai coletar sangue do laboratório tem que estar protegido. Existem medidas de proteção. Então, você não precisa revelar e quebrar o sigilo do paciente, porque o outro colega que está fazendo o procedimento tem que ter o seu padrão de proteção. Então, não é a única infecção grave transmitida. Por que não revela as outras? Por que não há tanta preocupação com relação às outras? Será que é só por aquela questão do HIV ou porque tem outras coisas embutidas nisso? Então, a gente não pode quebrar esse sigilo. Porém, na questão de notificação compulsória, um órgão governamental, assim como era na pandemia, isso não é uma quebra de sigilo específica, isso é uma causa legal. Agora, entre membros de equipe, entre outros profissionais, não. Tá? For notificação, não para outros profissionais. Desde 2003, há uma resolução do CFM, que é condizente com a Declaração de Madrid, que é aprovada pela Federação Mundial dos Médicos, desde 1987. Essa resolução prevê a informação imediata e direta somente para os agentes de saúde para os quais esse dado tem inequívoca relevância no cuidado e tratamento do paciente, mantendo-se, portanto, o respeito ao sigilo de dados. Só aqueles que vão estar muito expostos que você pode quebrar o sigilo. O cirurgião normal, fazendo uma cirurgia, ele tem que estar protegido. Normalmente, você não vai quebrar esse sigilo. O ideal, novamente, é que você estimule o paciente a contar para o seu médico, para o colega que vai operá-lo, por exemplo, e para os parceiros dele na questão da sexualidade. Que aí você evita a quebra do sigilo. Porém, essa quebra vai ser autorizada, será feita sem anuência do paciente, caso a gente verifique que com a conduta e a resistência dele em contar ao parceiro, por exemplo, ele está pondo em risco a integridade de outra pessoa, pode transmitir, o parceiro é negativo, não tem, ou não fez teste, então a gente não sabe, parte do princípio que é negativo, e se ele não conta e tiver relações, ele vai colocar em risco essa pessoa. Então você estimula que ele conte. Se ele não conta, você pode quebrar o sigilo quando ele coloca em risco a vida de outra pessoa. Para a gente ir se encaminhando para o fim, então, como eu estava falando, outra situação legal que excepciona o dever de sigilo concerne maus-tratos contra a criança. O ECA é bem claro sobre isso no artigo 13. Casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra a criança ou adolescente são de notificação compulsória ao Conselho Tutelar. Não é para sair gritando para a polícia, para todo mundo, é para o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar dará o encaminhamento legal. Médico não é investigador, como é o caso do aborto, por exemplo. Se sua paciente lhe conta que fez um aborto, você não pode, em hipótese alguma, quebrar esse sigilo e comunicar à polícia, porque é um crime no Código Penal, mas você não pode quebrar a relação médico-paciente com essa paciente. A gente tem visto isso acontecer, né? E o CFM tem punido. No caso aqui, com crianças, suspeitou de maus-tratos, você vai comunicar ao Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar dará o devido encaminhamento. O que é semelhante no âmbito do Estatuto do Idoso, maus-tratos também contra os idosos. E as doenças de notificação compulsória, que eu já falei antes, mas está aqui com a hipótese de quebra legal de sigilo. Todas as doenças de notificação compulsória, se você tiver dúvida, constam da portaria 1271/2014 do Ministério da Saúde. Tá? Você tem a lista lá. Aqui, inclusive, se você não fizer a notificação compulsória, é crime se o médico deixa de comunicar à autoridade pública cuja doença é notificação compulsória, com pena de detenção, tá? De 6 meses a 2 anos, e multa. E, para a gente terminar, não comparando trocadilho e terminar no sigilo pós-mortem, né, existe uma resolução do CFM de 2012 que faz a seguinte vedação: prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da morte do paciente sob seus cuidados, além daquelas que estão na declaração de óbito. É muito comum, hoje em dia bem menos por causa dessa resolução do CFM, que por não querer pagar o seguro de vida, os seguros tentassem encontrar um motivo para não fazê-lo. E aí mandavam questionários enormes para o médico preencher para que o seguro fosse liberado. A família, coitada, querendo a liberação do seguro, autorizava que o médico preenchesse.
mas o CFM hoje entende que o sigilo é do paciente, mesmo depois de morto. Então, não pode ser quebrado, não pode ser declarado nada, a não ser aquilo que já está na informação da declaração de óbito. Há uma recomendação do CFM, a recomendação 3 de 2014, pela pressão das seguradoras, que diz o seguinte: recomenda aos profissionais médicos e instituições de tratamento médico fornecerem, quando solicitados pelo cônjuge, companheiro sobrevivente do paciente morto e sucessivamente pelos sucessores legítimos do paciente em linha reta ou colaterais até o 4º grau, os prontuários médicos do paciente falecido, desde que seja documentalmente comprovado o vínculo familiar e observada a ordem de vocação hereditária. E informarem aos pacientes acerca da necessidade de manifestação expressa de objeção à divulgação do seu prontuário. Você pode perguntar ao seu paciente, um paciente terminal, por exemplo, o HIV, que nunca contou para a família, se ele quer que pós-mortem a família ou qualquer outra pessoa tenha acesso ao prontuário. Se ele negar isso, ele não quer que ninguém tenha acesso, continua o sigilo pós-morte, não há quebra de sigilo. Se não houver essa manifestação, o cônjuge normalmente tem direito, e é assim sucessivamente na linha sucessória, a essa quebra de sigilo. Então, no que toca ao paciente, a garantia de sigilo funciona não apenas como um fator de adesão ao tratamento, pela confiança que a gente deposita nos profissionais, mas é também a questão do sigilo um espaço para manifestação da própria autonomia do paciente, que se sente seguro em contar ao profissional da saúde e protegido no exercício da sua liberdade, que seus dados não serão divulgados para outros. Tá? Então, é extremamente importante essa questão do sigilo na nossa construção da nossa relação médico-paciente. Eu sempre tenho em mente que a gente não deve falar mais que 45 minutos, eu ainda passei um pouquinho, porque ninguém aguenta manter concentração por mais que 45 minutos, por mais interessante que o assunto seja. E é sempre bom a gente deixar um espacinho no final, se alguém quiser comentar alguma coisa, contar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Se eu souber responder, estou à vontade aqui, estou livre para falar com vocês. E agradeço mais uma vez a oportunidade de falar sobre um assunto que eu sou apaixonado. Fiquem à vontade se alguém quiser comentar alguma coisa. Nós que agradecemos, professor, sua presença aqui. Bom, se alguém quiser abrir o microfone aí, fica à vontade, tá? Enquanto isso, eu mesmo vou comentar aqui minha situação pessoal. Já fui no CEONC, né, no Hospital aqui do Câncer, aplicar termo de pesquisa mesmo, né, e tal, e já vivenciei várias dessas situações que o senhor relatou. No caso, a gente chega, né, vai aplicar um termo de pesquisa, são vários termos técnicos e tal, e muitas vezes o paciente, ele não entende o que a gente está falando. Então, assim, por mais que você seja o mais claro possível, às vezes ele não entende, né? No caso, a gente aplica termo para tentar estudar depois, não é para dar para ele um diagnóstico, uma resposta, um tratamento. Isso é o hospital, né? A nossa questão é só a pesquisa. E muitas vezes eles acabam entrando em contato no número que fica lá, né, da professora, para ver se já saiu um resultado e tal. E a gente tenta ser o mais claro possível, ainda assim não dá. E essa questão de, às vezes, eles não entendem muito bem o que a gente está falando, mas eles aceitam. Às vezes por medo de falar não, sabe? Então, eu pelo menos sempre falo, olha, não é obrigado a aceitar, tá? É só uma pesquisa, e enfim. Mas exatamente o que o senhor comentou, a gente tem, a partir do momento que tu entra como profissional da saúde, você acaba tendo uma autoridade, vamos assim colocar, e acaba sendo um pouco intimidador, né? Tem que tomar realmente muito cuidado como usa isso, as palavras que usa, o jeito que vai tratar, né? É muito assustador isso, né? O poder que você tem, que a gente normalmente não leva tanto em consideração isso. Existe um estudo, eu não vou lembrar o nome do pesquisador, mas é muito famoso, né? Um estudo sobre a aplicação de choque elétrico. Era fake, era mentira. Não sei se vocês já leram esse estudo. Não aplicava o choque no paciente exatamente, mas era um paciente que estava dentro de uma sala e você chamava alguém que ia apertar um botão e daria um choque naquela pessoa que estava lá dentro, era um ator. Então você ia aumentando a voltagem do choque, mas o ator não sentia nada. E aí tinha uma hora que ele gritava, como se estivesse doendo, ele sabia qual era a voltagem. A maior parte das pessoas param ali
Né? Falar, não vou aumentar isso. Mas, em compensação, se tiver um profissional do lado de jaleco, como se fosse um cientista responsável pela pesquisa, dizendo não pode aumentar, que isso não vai trazer nenhum prejuízo para a vida dele, mesmo que o paciente esteja reclamando de dor, a maior parte das pessoas aumentava, porque a autoridade tem um peso muito grande. Né? A gente ainda confunde, principalmente no nosso país, né? Em países mais avançados isso não é tanto assim. Mas no nosso país a gente confunde muito a questão de autoridade com autoritarismo. São duas coisas totalmente diferentes. Né? Você ter autoridade porque você estuda aquilo, porque você conhece aquilo, porque você sabe como aquilo funciona, é uma coisa. Agora, a gente vive um momento em que a gente quer não ter autoridade, a gente quer ser autoritário, por imposição de força, etc. E isso é extremamente perigoso, principalmente dentro da área da saúde. Né? Isso é algo que a gente tem que tomar cuidado. Então, é bom que vocês já estejam tendo esse contato para vocês sentirem o quão é intenso o poder de vocês sobre o paciente. Né? Sim, eu sendo uma aluna de primeiro ano, não sabia nada, né? Só ia lá realmente para aplicar um termo, para coletar uma assinatura, uma saliva ali, tá, preparar as coisas, nada demais. E o pessoal, e realmente é isso. Tem um seriado da Netflix, chama 100 Humanos, não sei se o senhor Não já viu. conheço. Não. Tem um episódio que mostra isso que o senhor falou. Vai ver um pessoal assim de jaleco e tal, né? Propondo que é cientista, alguma coisa assim. E fala que vai dar choque nas pessoas. E realmente eles começam a agir como se estivessem mesmo tomando choque, sentindo dor. E a máquina não faz nada mesmo. Sim. E outra coisa, né? Esse é um outro problema da organização do nosso sistema, né? Você é um aluno do primeiro ano, né? Uma coisa tão importante que é obter o consentimento, não é com você, mas em todas as estruturas nossas são assim. Né? A gente manda o aluno do primeiro ano obter um consentimento de uma outra pessoa para que ele possa participar de uma pesquisa que envolve toda essa questão de sigilo, de dados, de liberação. Né? Isso devia ser, talvez, o pesquisador sênior devia sentar com o paciente e explicar para ele o que ia ser feito para que isso pudesse fluir de uma maneira mais ética. Mas não é aí, a estrutura nossa é assim em qualquer lugar. Né? A gente acaba deixando o trabalho braçal para quem está começando, mas às vezes são pessoas que não Sim. têm uma experiência tão grande assim para falar sobre isso. Realmente é preocupante. Sim, e até essa questão que o senhor falou dos prontuários, né, expostos, isso acontece em vários lugares, qualquer pessoa que esteja dentro consegue ver, e não tem sigilo nenhum. Eu mesma acabo, né, folheando para colocar os papéis lá no meio, coisa que se fosse ver realmente não deveria acontecer, né? Infelizmente é a nossa realidade. A gente espera que aos pouquinhos, né, a gente vai. Como eu falei, se você tem uma boa formação, você vai ter, isso vai te incomodando sempre. O problema maior é quando isso para de te incomodar, quando você para de ver. A gente não vai conseguir mudar todos os problemas em uma geração, mas a gente precisa sempre estar tentando fazer com que isso melhore, né? Sempre tentando se aperfeiçoar. Eu acho que essa é a função da bioética, né? A gente sempre tentar o aperfeiçoamento. Né? A princípio, notar o erro, né, antes de qualquer coisa, perceber que está errado e se incomodar com isso, como o senhor disse. Exatamente, exatamente. Tudo bem, gente? 8h30 já. Se todo mundo ficar quieto, ou é vergonha ou tá todo mundo cansado. Não tem problema. Ele diz, deixa. Você vai passar o questionário para ele? Já passou? Eu estou enviando agora aqui no Ah, chat o formulário. Eu vou deixar aberto por 20 minutos, tá, pessoal? tá. E aí, se alguém não conseguir acessar, tal, me chama no privado depois, mas a priori é 20 minutinhos. Tá bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Professor, eu Oi. gostaria primeiro de parabenizar o senhor pela aula, né? Obrigado. Sempre o senhor fala muito bem e é muito bom conseguir ouvir o senhor. É bem Obrigado. gratificante. E eu queria só comentar um pouco da importância mesmo dessa relação médico-paciente, é um assunto que vai ser muito frequente ainda, né, no decorrer do curso de medicina e que é muito importante para poder a gente conseguir realmente a confiança do paciente para ele conseguir relatar o que ele está precisando relatar naquele momento, sabe? Tanto questão física e psicológica, a gente precisa saber ouvir para conseguir atender ele da melhor forma possível. Se ele não se sentir seguro, ele não vai conseguir falar com a gente, e isso não vai ser algo que vai afetar só a você profissional, ele vai afetar a toda uma comunidade. Então, se você não partir de você um bom atendimento, isso vai acarretar em problemas consequentes que sabe-se lá quando que vai ser resolvido. Então, é muito importante, desde o princípio, já ter uma boa relação com o paciente, saber ouvir e conseguir ajudar ele da melhor forma.
Acho isso muito importante. Sem dúvida. Eu fui conselheiro do CFM do CRM durante um período e não várias vezes, mas eu vi isso acontecer, tá? De assim, erro crasso do colega, uma coisa que não precisava nem ser da especialidade, que não era a minha especialidade, mas que você olhava que aquilo não podia ser uma coisa que estava sendo feita de uma forma correta, e o paciente dizendo assim, não quero problema para o médico. Eu não quero, porque ele me atendeu todas as vezes, ele foi educado comigo todas as vezes, ele explicou para mim todas as vezes quando eu precisei, ele estava no pronto-socorro quando complicou, ele fez tudo, eu não quero problema para ele. E já vi colegas que fizeram uma cirurgia lindíssima, por exemplo, e o paciente estava tentando encontrar um motivo para fazer uma queixa, não era nem um processo de dinheiro, era uma queixa no CRM, uma queixa dizendo literalmente assim, esse médico é um cavalo, ele me tratou super mal, ele foi extremamente grosseiro, ele nunca me explicou nada, mas tecnicamente a cirurgia estava perfeita, mas ele estava se queixando porque a relação médico-paciente foi uma porcaria. E eu já vi cirurgias que estavam, desculpa a expressão, uma porcaria, mas a relação médico-paciente era ótima. Tá? Eu acho que nem é 8 nem é 80, a gente precisa encontrar o equilíbrio, mas precisa entender que essa relação ela é importante, porque se essa relação ela é forte, esse vínculo vai surgir. E isso é uma das coisas que mais preocupam a gente, porque cada dia menos a gente tem esse vínculo de relação. Né? Seja no ambulatório, onde você atende 10 pessoas, na outra semana é outra pessoa, seja nos convênios médicos que não são ainda de cooperativa, com enormes problemas que sejam as cooperativas médicas, mas existem convênios de seguros de saúde, de bancos privados, etc., que te pagam hora médica, hoje é você, amanhã é outro, não tem nenhum tipo de relação entre você e aquele paciente. Então, isso é muito triste, porque a chance de você ter problemas, e quando esses problemas acontecerem, essa seguradora não vai te ajudar. Essa seguradora não vai estar ao teu lado. Quem vai sofrer é a tua família, tudo isso, todo o teu estresse, tudo que você passa para lidar com essas situações. Então, a gente tem que repensar, sim, muita coisa, muita coisa. E como eu disse, a gente não vai... Parece um mundo caindo em cima da gente, né? A gente não vai conseguir estar no meio de um turbilhão de coisas, a gente não vai conseguir mudar todas as coisas ao mesmo tempo, mas a gente pode tomar decisões, né? E escolhas que nós queremos para o futuro, que tipo de escolha, que tipo de projeto de futuro a gente quer. Né? E isso a gente pode começar a caminhar nessa direção. Então, acho que isso a gente tem que fazer todo dia. E o exercício da relação médico-paciente é um exercício, na minha opinião, um exercício ético por excelência. Tá? Eu sempre me espanto até hoje como que alguém senta na minha frente, por exemplo, e diz assim, tudo bem, você vai operar minha cabeça, eu vou deixar você abrir minha cabeça. E eu falo, em que momento essa pessoa olha para mim e diz assim, não, eu vou deixar essa pessoa fazer isso? Né? Assim, essa questão de confiança, isso é uma coisa muito intensa. E quebrar essa confiança talvez seja uma das piores coisas que o médico ou um profissional da saúde pode fazer. É muito triste quando isso acontece. E aqui entra a questão da comunicação, sabe? Sempre estar comunicando para o paciente o que vai estar sendo feito, o porquê de estar sendo feito, por causa que se você não comunicar, ele também não vai conseguir perguntar, se ele não tem conhecimento, como que ele vai perguntar alguma coisa para você? Claro. Então, é por isso que tem que ter sempre essa comunicação. E às vezes você tem um pouquinho de maturidade, acho que a gente precisa, não sei se a palavra exatamente é essa, mas assim, de sensibilidade, de você se tocar quando você tem aptidão para isso ou não. Né? Algumas especialidades precisam dessa comunicação. Se você é um cirurgião, você precisa saber se comunicar com o seu paciente. Você precisa passar informações para ele, ser um bom clínico geral. Então, se você não gosta de comunicar com o paciente, vai fazer radiologia, vai fazer patologia, sabe? Que não vai ter esse contato. Assim. Eu sinto sempre, por exemplo, a melhor aluna da minha turma, assim, uma pessoa fabulosa, assim, a média dela é uma coisa inacreditável, assim, ela trabalha com pesquisa, ela é uma pessoa de péssimo relacionamento pessoal, ela não consegue estar em sociedade, assim, ela não consegue estar com muita gente. Ela teve a sensibilidade, pelo menos, eu vou trabalhar com pesquisa, eu não vou ser. Embora tivesse notas excepcionais, fosse uma pessoa de uma capacidade intelectual absurda, ela não consegue. O médico ele precisa de conhecimento técnico, muito, mas ele também precisa de conhecimento humano, ele também precisa caminhar nesse né, corredor de pessoas, de demandas, de aflições, e a gente precisa estar pronto para isso, né? Não é tão simples assim quanto parece. Né? Sim. É uma construção ao longo da carreira. Mas sem dúvida, a vida inteira. Né? A gente aprende a vida inteira. Tudo bem, gente? Então?
Foi um jantar. Muito obrigada pela aula, professor. Imagina, eu que agradeço, tá? E deve ter um Obrigada, convite, então, professor. para quarta-feira que vem, terça-feira que vem, a gente está aqui. Eu Estaremos aqui. não sei nem que dia que é, né? Que coisa horrível. Eu perdi. Terça-feira que vem, a gente está de volta com outro tema, então. Tá bom? Abraço para Obrigada, vocês, pessoal. gente. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau.